Há quem morra de medo da solidão, e por isso oferece seu afeto por qualquer companhia, sem se importar se de facto é uma boa companhia. Esse comportamento nos leva a tristes desfechos, pois quando pegamos nosso pesado pacote de inseguranças e jogamos em cima do outro dizendo: "Toma, cuida disso e resolve para mim", e depois temos nossas expectativas, obviamente, frustradas. Costumamos colocar a culpa do fracasso dos nossos relacionamentos na sorte, mas a sorte não tem nada a ver com isso. Nossas inseguranças e medos e expectativas são nossas, portanto, nós é que temos que cuidar delas. Aprender a ficar sozinho não é condenar-se à solidão. Podemos ser casados com nosso companheiro ou companheira dormindo ao nosso lado na cama e nos sentirmos absolutamente sozinhos. Podemos estar em um estádio de futebol lotado em um final de Copa do Mundo e nos sentirmos sós. Podemos ainda estarmos sentados com a família toda reunida e ainda assim temos a nítida sensação de que estamos sozinhos. Nos sentimos sozinhos quando não nos sentimos compreendidos, aceitos, ouvidos, percebidos, inseridos, contextualizados. Mas você percebe que isso tem mais a ver com a sensação do que com a situação? A situação, na maioria das vezes, não pode ser mudada ao nosso favor. Nem sempre temos como intervir, mas sempre podemos trabalhar em nós o impacto que essas situações nos causam. Sempre podemos aprender a olhar por um outro ângulo de visão. Deixe-me contar um segredo. As pessoas que têm medo da solidão não têm medo da solidão, têm medo de si mesmas. Essas pessoas não se conhecem a fundo, se julgam más companhias e desinteressantes para si mesmas. Elas têm medo do vazio que podem vir a experimentar com a solidão. Medo do que podem sentir, mas ao meu ver, deveríamos ter receio de termos uma presença que às vezes nos causa mais problemas do que alegrias, que nos rouba de nós mesmos, só para tentar preencher as lacunas que nós acreditamos não sermos capazes de preencher sozinhos. Quem precisa muito de algo é porque não tem. Uma pessoa que diz precisar muito de amor é porque não tem amor por ela mesma. Uma pessoa que julga precisar muito de uma companhia é porque é faltante para si. Então, antes de nos desesperarmos com a hipótese de nos depararmos com o bicho da solidão, uivando furiosamente para nós com garras e presas imensas, pronta para nos jogar num quarto escuro e gélido à mercê da própria sorte, que tal diminuirmos essa imagem em nossas mentes? Qual a imagem da solidão para você? Afinal, solidão tem imagem? A resposta é sim. Nosso cérebro funciona com imagens. Pense na solidão e no temor que ela lhe causa, e diminua a imagem. Se ela for preto e branco, a torne colorida, com cores bem alegres, e se ela for super colorida, coloque em preto e branco e desassocie-se da imagem. A deixe bem pequenina na sua imaginação e empurre-a para longe de você. A mantenha lá longe. Segura mesmo com a mão a imagem que representa a solidão na sua cabeça. E então, volte-se para você mesmo e pergunte à sua mente inconsciente: de onde vem tanto medo? Tudo que nos apavora nos domina, e tudo que enfrentamos perde o poder. A solidão consentida se torna uma grande aliada. Então, convide-a para entrar. Ela nos oferece uma oportunidade ímpar de autoconhecimento e amadurecimento. Aprender a ser uma boa companhia para si é um processo altamente libertador. Pois quando nos damos conta que somos suficientes, que nos amamos verdadeiramente, acabamos com a dependência emocional. E dessa forma, passamos a selecionar bem com quem estará ao nosso lado e não mais aceitaremos qualquer coisa por medo. A vida ganha uma outra perspectiva e um mundo novo em plena expansão se abre dentro de nós. Paramos de nos lamentar e ficarmos tristes porque não temos companhia para o cinema e começamos a ver a graça de ter liberdade. Liberdade de poder ser, estar, ir
voltar, ficar, usar e fazer o que bem quisermos. Passamos a ser mais gentis conosco e estabelecemos diálogos profundos, intensos e sinceros. Uma pessoa que aprendeu a ficar só passa a ressignificar toda a sua jornada, a prestar muito mais atenção às pequenas coisas cotidianas, valorizar mais as amizades sinceras, ser mais seletiva com quem entra em sua vida e, acima de tudo, passa a respeitar e entender a si própria. Como você quer oferecer algo de qualidade para alguém se você não tem esse algo? Quem não se conhece não pode se doar de verdade para ninguém. Mude a chave mental da sensação de angústia que a solidão te causa para a sensação de curiosidade, de excitação que essa viagem interior pode te proporcionar. E lembre-se que ninguém é nada nesse mundo. Todos nós estamos algo. São condições passageiras para quem é passageiro nessa vida. Através do canal Perceber, meu principal objetivo é inspirar as pessoas a se autoconhecerem para que possam progredir na vida financeira, pessoal e familiar. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para ter acesso antecipado a mais vídeos como este. Até o próximo vídeo!